Queridas camaradas, estimadas amigas, a primeira pergunta que alguém distante do que foi e distante do que é a intervenção da CDU poderia fazer ao olhar para uma iniciativa como estas seria, afinal de contas, porquê? Por que razão quis a CDU marcar o início da sua campanha eleitoral com um jantar de mulheres que apoiam a CDU? E são tantas. E a resposta mais fácil seria o lema que deu mote a este jantar: o de que avançar é preciso, avançar também nos direitos das mulheres em Portugal e na Europa. Mas há, está claro, uma primeira e fundamental razão. E essa é de que este não é ainda o tempo da igualdade. Só isso justificaria esta iniciativa. Este não é ainda aquele tempo em que as coisas, para usar as palavras do Ari, se tornam naquilo que a gente quer, em que é igual dizer meu homem ou dizer minha mulher. Este não é ainda o tempo da liberdade em que estejamos todos, homens e mulheres, juntos e em pé de igualdade. E construir este tempo de liberdade, construir este tempo de igualdade é para nós uma prioridade e, simultaneamente, uma parte inalienável do projeto de sociedade que temos e pelo qual lutamos. Que tantas mulheres tenham juntado hoje aqui para dar força a esta causa e, ao mesmo tempo, reconhecer o trabalho cotidiano que fazemos para lhe dar corpo, posso assegurar-vos, é para nós um estímulo para levarmos este trabalho ainda mais longe. E dar mais força à CDU nas próximas eleições de dia 26 significa apoiar uma força com um importante e destacado património de intervenção no Parlamento Europeu em torno da luta pela igualdade e pelos direitos das mulheres. Os deputados e as deputadas eleitas pela CDU no Parlamento Europeu evidenciaram-se em múltiplas iniciativas, como sejam, entre outras, as que visaram a harmonização no progresso dos direitos de maternidade e paternidade, no âmbito da discussão, por exemplo, da Diretiva do Parlamento Europeu sobre a conciliação da vida profissional e vida familiar dos progenitores e cuidadores. E se essas propostas, as propostas da CDU, tivessem sido aprovadas, tal significaria avançar na harmonização dos direitos no progresso, o que não aconteceu, representando esta diretiva, que acabou por ser aprovada, uma pressão muito negativa sobre países como Portugal, que têm já hoje um quadro mais avançado do que aquele que é consagrado na diretiva. Para vos dar um exemplo, esta diretiva dita de conciliação da vida profissional e vida familiar, que não considera obrigatórios determinados períodos de licença de parentalidade, maternidade e de paternidade, que não considera obrigatório que essas licenças a existirem sejam remuneradas e que, sendo remuneradas, fixa como valor de referência para essa remuneração não o salário das trabalhadoras e dos trabalhadores, como hoje acontece em Portugal, mas sim o subsídio de doença, o que na prática, se tivéssemos isso em Portugal, significaria uma redução significativa dos rendimentos dos pais e mães trabalhadoras durante o período de licença de parentalidade. Foi uma diretiva votada muito recentemente no Parlamento Europeu, aprovada com os votos de PS, PSD e CDS. E por isso daqui lhes lançamos um desafio que já fizemos noutras circunstâncias. Que voltem atrás nesse voto, que criem condições não para retroceder nos direitos de maternidade e paternidade, mas sim para avançar, porque também aqui avançar é preciso e não andar para trás.
Os deputados e as deputadas eleitas pela CDU no Parlamento Europeu destacaram-se em iniciativas que contribuíram para evidenciar as causas dos retrocessos registados tanto em Portugal como na União Europeia, em vários países da União Europeia, na situação e nos direitos das mulheres. Ao nível dos direitos laborais, económicos, sociais e culturais, chamando a atenção para os problemas como os níveis de pobreza e desemprego, as desigualdades salariais, as desigualdades nas pensões entre homens e mulheres, os ataques generalizados à saúde sexual e reprodutiva, o caminho de redução de direitos na segurança social e na saúde, visando a sua privatização. Chamaram a atenção, em particular, para a necessidade de salvaguardar os direitos das mulheres com deficiência, bem como de prevenir e combater a violência sobre as mulheres, tanto na esfera da violência doméstica como na prostituição, que constitui uma grave forma de violência e de exploração. E deixem-me contar-vos uma história curta. O Parlamento Europeu tem por hábito aprovar todos os anos relatórios sobre a situação das mulheres e com recomendações para se avançar no campo dos direitos pelas mulheres e da luta pela igualdade. Neste último mandato, talvez o mais famoso desses relatórios, acabou por se tornar o mais famoso desses relatórios, não apenas pela qualidade que tinha no diagnóstico da situação nos vários países, pela análise contundente das causas de retrocessos nos direitos das mulheres em muitos países e pela qualidade das recomendações que apontava para se avançar. Dizia, o relatório tornou-se célebre não apenas por isto, pela sua qualidade, mas porque foi chumbado no Parlamento Europeu. Com os votos de uma maioria de direita que se juntaram aos votos de alguma social-democracia e que mostrou, talvez para surpresa de muitos, quão difícil, quão reacionária, quão conservadora é a composição do Parlamento Europeu e quão importante, por isso mesmo, também é reforçar a presença de deputados e deputadas comprometidos e comprometidas com a luta pela igualdade. Esse relatório foi da nossa camarada Inês Zuber, que aqui está, e é mais um exemplo do trabalho feito pela CDU ao longo destes anos em torno dos direitos das mulheres e na luta pela igualdade. A CDU assume-se também como uma força que é aliada da luta das mulheres. E esta não é mera proclamação em tempo de campanha, é a realidade vivida na nossa intervenção cotidiana. Uma força aliada das mulheres que se assumem elas próprias como obreiras das mudanças políticas necessárias para dar corpo a uma profunda alteração da condição social das mulheres enquanto trabalhadoras, mães e cidadãs. Tendo por base o conhecimento dos problemas mais sentidos, tendo por base o contacto direto com a sua realidade cotidiana, dando resposta às reclamações das organizações de mulheres e das que emergem e pulsam no quadro da luta mais geral dos trabalhadores e do povo, levando tudo isto à nossa intervenção cotidiana, seja no Parlamento Europeu, seja nas demais instituições, seja na rua ou nos locais de trabalho. Dar mais força à CDU significa enfrentar e combater as falsas inevitabilidades, de natureza histórica ou política, como aquelas que procuram institucionalizar para todo o sempre as políticas de austeridade, de dita austeridade, seja com velhas ou novas roupagens. Políticas de que resultam os retrocessos nos direitos das mulheres, que marcaram a última década na União Europeia, no que respeita a direitos laborais, económicos, sociais e culturais, severamente comprometidos, como já aqui foi assinalado, em resultado da precarização das relações laborais, dos baixos salários, da desregulação dos horários de trabalho, do aumento da idade da reforma, dos níveis de pobreza e desemprego e da pobreza sobre as mulheres e suas famílias, dos ataques à segurança social, dos ataques à proteção na saúde, na forte incidência de violência sobre as mulheres em diversas dimensões da vida em sociedade. Dar mais força à CDU significa, igualmente, rejeitar as falsas políticas de igualdade que, ao longo de décadas,
têm sido emanadas dos sucessivos governos da política de direita, PS, PSD e CDS, subordinadas à agenda da União Europeia. Políticas que prometem, de forma reiterada, as tais medidas de conciliação entre a vida profissional e familiar, de igualdade salarial, de combate à violência, quando elas, na prática, essas políticas, passam ao lado dos mecanismos que permanentemente visam reproduzir exploração, desigualdades e discriminação das mulheres, quando não acentuam mesmo esses mecanismos. Dar mais força à CDU é a garantia também de uma luta determinada pelo cumprimento dos valores, conquistas e direitos das mulheres consagrados em Portugal com a Revolução de Abril e plasmados na Constituição da República. O que é indissociável, por sua vez, da libertação de Portugal de constrangimentos externos que contribuem também eles, de forma determinante, para o incumprimento dos direitos das mulheres, impedindo ao mesmo tempo avanços na concretização desses direitos e na igualdade na vida. A CDU dá centralidade ao direito ao trabalho com direitos, para a autonomia económica e social das mulheres, a trabalho igual, a salário igual para trabalho igual, à igualdade salarial entre homens e mulheres. À promoção da participação em igualdade em todos os setores de atividade, com a valorização do seu estatuto socioprofissional. Mas, igualmente, damos centralidade à garantia de todas as mulheres no acesso a importantes serviços públicos e funções sociais do Estado, na saúde, na segurança e proteção social, na educação e na cultura, na justiça ou nos transportes, indissociável da valorização do emprego público, em que a maioria dos seus trabalhadores são mulheres, da salvaguarda do direito à progressão nas carreiras profissionais, à valorização dos salários e das condições de trabalho. É com este caminho que a CDU se afirma como a mais consequente aliada na luta contra os preconceitos e estereótipos sobre o papel das mulheres na vida social, na família, na vida política, na vida cultural, tendo como âncora o cumprimento dos direitos das mulheres na lei e na vida, indissociável da luta por um Portugal soberano, desenvolvido e de progresso social. Dar mais força à CDU é contribuir para avanços nos direitos das mulheres na Europa, no apoio à luta das mulheres em cada país, na salvaguarda da soberania dos povos, na defesa dos seus direitos e da democracia, na luta pela paz, contra o militarismo e a guerra. Daqui lançamos o desafio a muitas outras mulheres que assumem a igualdade como uma dimensão fundamental nas suas vidas. Nestas eleições, tomem partido. Tomem partido pela igualdade no trabalho e na vida, reconhecendo o trabalho de quem de forma mais consequente tem travado este combate. Daqui vos lançamos este desafio, levem a luta das mulheres, a luta pela igualdade na vida e no trabalho, até ao voto no dia 26, até ao voto na CDU. Bom trabalho a todos, viva a CDU!